Irmãos e irmãs em Cristo, nós celebramos hoje esse domingo de Ramos, também chamado do Domingo da Paixão. O evangelho mais breve de Mateus, no capítulo 27, versículo de 11 a 54. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas ele te acusa? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barabás ou Jesus a quem chama de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, o sumo sacerdote e os anciãos convenceram as multidões para que pedisse Barabás e que fizesse Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chama de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta, então mandou trazer a água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio de governador. Reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão da cidade de Cirene e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Como ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passaram por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salve-te a ti mesmo,
se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei, os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desce agora da cruz e acreditaremos nele. Confio em Deus que o livra agora, se é que Deus o ama, já que ele diz: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo-o disser: ele está chamando de Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito, entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes, e a terra tremeu, e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram, e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo do túmulo depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, estamos iniciando a Semana Santa. Semana Santa começa hoje, tempo forte, os últimos momentos do sofrimento, da paixão do Cristo, morte que vai nos conduzir à ressurreição, motivo da nossa fé. Então vamos mais uma vez meditar essa escritura, hoje, evangelho bem longo. Padre, por que deram a Jesus o título de Rei dos Judeus? Foi por esse título que Jesus foi condenado à morte? Jesus, é verdade, Jesus foi condenado à morte, e não só por ser o Rei dos Judeus, mas por ser o Filho de Deus. Porque os judeus, porque Jesus diz, ele é Filho de Deus. E a tradição do povo judeu era acreditar em um Deus único. E quando Jesus se diz que é Filho de Deus e também Deus, aqui saiu, para entendimento deles, saiu de um Deus único e está apresentando-se aí o outro que se diz, quer dizer, um politeísmo, né? E eles não podiam aceitar algo que venha atrapalhar ou confundir o entendimento, a fé deles. Bem que Jesus já muitas vezes tentou explicar a unidade do Pai com o Filho, eles não entenderam e não podiam entender, porque o Deus, o Pai, é sempre invisível, inalcançável. Então, para eles, o motivo da morte, porque se declarou Filho de Deus. Mas também o inveja, o Rei dos Judeus, a tradição, as Escrituras tinham dito que quando o Messias vier, ele vai sentar no trono do seu pai Davi. Ele também é o rei. Ele vai restabelecer o reino em Israel. Agora, esse veio, não restabeleceu, eles queriam um reino terrestre. E isso não estava acontecendo. Mas o motivo maior, ele diz uma blasfêmia, que se colocou como Deus, tomou o lugar de Deus. E ninguém pode usurpar
aquele espaço que é só de Deus, o Pai. Padre, o povo que aclamava Jesus ao entrar em Jerusalém foi o mesmo que entregou a Pilatos para condenação? Como se dá a essa mudança de comportamento? O povo, esse aqui é o domingo da paixão que nós celebramos. Mas nós ouvimos um outro evangelho, quando nós começamos lá de fora, aonde Jesus percorre e muita gente vão diante dele, junto dele, estendendo as roupas, as vestes, flores, né? Aclamando Hosana, o filho de Davi, o rei de Davi. E esse mesmo povo que está, esse é o rei, esse é o filho de Deus. E quando chega, esse povo, como vimos nesse evangelho da paixão, esse povo foi convencido, até amedrontado, pelo sumo sacerdote e pelos anciãos. O povo mudou de lado. E o que existe no nosso povo não aguenta a pressão dos grandes e se deixa levar. É o mesmo povo. Claro que não é todo mundo, mas a maioria virou de lado e que dizia que é Messias, que é o rei de Deus, é Hosana, Hosana, e passou a pedir crucifica-o, crucifica-o. E a atenção que nós cristãos devemos ter, manter a nossa fé, não sermos folhas secas que vão sendo levadas pelo vento. Hoje aqui, hoje, amanhã lá, e isso é perigoso para a nossa salvação. Padre, Pilatos teve medo de condenar Jesus à morte, mas ainda assim ele o fez. Qual era verdadeiramente o medo de Pilatos? O Pilatos estava convencido que Jesus não era culpado, porque não encontrou nenhum motivo. E ele declarou: eu não vejo nenhum motivo nisso. E o momento aonde que ele não resistiu, a pressão do povo, o Evangelho diz, ele estava com medo de uma rebelião. E se houvesse uma rebelião, e como ele estava ali, como representando o governo do Império Romano, o Império não ia querer uma rebelião dos nativos que podia impactar sobre a governança daquele que eram colonizadores. Então, o muito medo é atingir, mostrar a fraqueza dele como governador ali. E também as consequências de uma revolução, de uma rebelião, não se sabe, não se calcula. Pode ver o início, mas não se sabe como que vai terminar. E poderia ser uma rebelião que levasse à independência daquele povo. E um colonizador não podia favorecer uma qualquer rebelião que acontecesse. Bem que a mulher dele avisou: eu sofri muito insônia por causa desse homem. Ele vai tentar sair de uma certa maneira, que ele vai dizer: olha, a responsabilidade é de vocês, eu estou lavando as minhas mãos, para também não provocar tumulto e que possa vir atingir um pouquinho a sua personalidade, a sua função, e deixar que ele foi omisso ou irresponsável. Ele iria ser cobrado, né? Ia ser cobrado pelo império e poderia ser punido ou afastado daquele cargo. Medo de perder o cargo. Medo de perder o cargo, medo de ver que o império também perdeu o domínio sobre os colonizados. Padre, no caminho do Calvário, o Cirineu ajudou Jesus com a cruz. Quem obrigou o Simão Cirineu a ajudar Jesus? O Cirineu, como nós ouvimos, aqueles que estavam acompanhando, que queria, porque Jesus estava caindo com a cruz era pesada, e queria que Jesus chegasse no lugar aonde que ia ser crucificado. Agora, encontra Simão, o Cirineu, voltando do campo, e obrigaram. Mas quem obrigou? Esses que estavam gritando, os sumos sacerdotes e os anciãos,
porque Jesus agora está sendo entregue nas mãos do sumo sacerdote e os anciãos. Eles também que vão obrigar Simão de Cirene a carregar a cruz atrás de Jesus. Olha, Simão de Cirene, a cidade de Cirene é uma cidade no norte da África, perto da Líbia, mas esse homem estava morando lá. Era um estrangeiro, mas também certamente de tradição judaica, e morava lá. E vão obrigá-lo a carregar a cruz. E quando está, pior ainda, está no lugar, numa terra que não é a sua, não tem muita resistência também para dizer não, e poderia ser também condenado. E ele carrega a cruz. Certamente com alegria ou triste, mas foi obrigado. Mas hoje recebeu a graça, a salvação, por ter ajudado o Senhor Jesus a carregar a sua cruz. Nós chegamos, o Evangelho é longo, tem muitas coisas que nós podemos meditar aqui, irmão e irmã, mas você aproveita na sua casa, faz essa leitura e partilha com seus irmãos. Deus lhe abençoe, Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.